Na parte anterior, nós vimos os requisitos para a aplicação dos regulamentos dos organismos internacionais, que são financiadores de licitações e contratos da administração pública, e agora a gente passa a ver quais são as diferenças efetivamente na prática, nas licitações com financiamento internacional, qual é a atuação do organismo financiador, afinal de contas ele apenas empresta recursos e não faz mais nada, ou ele tem uma atuação mais ativa, e também algumas questões processuais decorrentes disso, né? A gente vai verificar que existem, inclusive em discussões judiciais, alterações de competência, tanto originária quanto competência recursal. Enfim, são peculiaridades que perpassam aqui o tema das licitações com organismos internacionais financiadores. Bom, começando pelas diferenças, né? Afinal de contas, se uma licitação com financiamento internacional estiver aplicando as regras de um organismo internacional, no que isso vai diferenciar na prática em comparação com uma licitação regida pela Lei 14.133? Afinal de contas, então, quais são as diferenças de prazo, quais são as diferenças de procedimento? E na prática, a gente verifica que as diferenças podem ser totais. Uma licitação realizada, por exemplo, com base no regulamento do Banco Mundial pode ser absolutamente diversa de uma licitação regida pela lei brasileira de licitações. Os procedimentos podem ser diferentes, os critérios de julgamento. Então, começando aqui, os critérios de julgamento. Existe uma preferência da legislação brasileira pelo critério de menor preço. Existem outros critérios de julgamento, claro, né, a Lei 14.133 inclusive evoluiu nesses critérios em relação à Lei 8.666, mas sem dúvida nenhuma o critério voltado ao menor preço é aquele mais utilizado. Existem outros, técnica e preço, melhor técnica e diversos outros agora na legislação nova, mas são esses os critérios que a legislação brasileira estabelece. Um organismo internacional pode estabelecer critérios totalmente diferentes. Podem ser critérios que não tenham absolutamente nenhuma previsão na legislação nacional, ou podem estabelecer critérios que sejam similares ao da legislação brasileira. Isso não vai acarretar nenhuma invalidade, nenhuma nulidade dessas licitações. Por quê? Porque se a legislação brasileira deu abertura para a aplicação das regras do organismo internacional, e desde que essas regras observem os princípios constitucionais, elas podem estabelecer critérios absolutamente distintos, sem nenhum problema, sem nenhuma invalidade. Então, obviamente, para citar um exemplo para ficar mais claro, não caberia, né, uma regra estabelecendo que vai ganhar uma licitação que seja de um país X, por exemplo. Isso seria absolutamente incompatível com o princípio de julgamento objetivo, o princípio da isonomia e, portanto, incompatível com a Constituição. Agora, critérios de julgamento que sejam objetivos, mas que não tenham previsão na legislação brasileira, podem sim ser admitidos numa licitação que aplique as regras de um organismo internacional. Além dos critérios serem bastante diferentes, o próprio procedimento das licitações com financiamento internacional pode ser bastante diferente. Em regra, no Brasil, nós tínhamos primeiro uma fase de habilitação, em que os licitantes apresentavam sua documentação de habilitação jurídica, econômico, financeira, técnica, etc. Vencida essa etapa, abriam-se os preços, né, ou seja, as propostas comerciais, e definia-se qual é o licitante vencedor. Com o advento do pregão, né, isso basicamente teve uma inversão, né, e hoje, em diversas situações, talvez na maioria delas, em que se aplica a legislação brasileira, primeiro há uma disputa de preços, né, e apenas aquele licitante que ofertou o melhor preço é que vai ter a sua documentação de habilitação examinada. Mas normalmente é assim que se faz uma licitação no Brasil, de acordo com as regras da legislação brasileira. Existem regras específicas para licitações específicas, mas em geral é assim. Numa licitação com financiamento internacional em que se aplique a regra de um organismo internacional, esse procedimento pode ser totalmente diferente, né? Pode haver uma inversão de fases ou não, pode nem haver fases muito definidas como na legislação brasileira, e não há problema nenhum nisso.
né? Existem procedimentos bastante diferenciados, inclusive, a gente vai ver mais para frente, vai detalhar alguns deles do regulamento do Banco Mundial, e a gente vai perceber que existem critérios de julgamento bastante diferentes, procedimentos bastante diferentes que, se fossem numa licitação realizada com fundamento na legislação brasileira, seriam ilegais, mas por terem previsão nos organismos internacionais, eles são aceitos pelo ordenamento brasileiro. Então, as modificações procedimentais podem ser bastante profundas e podem, inclusive, ter procedimentos que sejam absolutamente diferentes daqueles da legislação brasileira. Os requisitos de qualificação também podem ser diferenciados, e aqui a gente observa na prática requisitos bastante específicos mesmo. Por exemplo, numa licitação brasileira, realizada com recursos brasileiros e de acordo com a legislação nacional, não se admitem limitações de tempo para verificação de experiência técnica, por exemplo. Já numa licitação com financiamento estrangeiro, os organismos internacionais acabam prevendo isso com bastante frequência. Então, estabelecem, por exemplo, tempos mínimos de experiência ou tempos máximos de experiência, né, porque querem excluir um licitante que tem uma experiência, mas de muito tempo atrás, que pode não ter mais. Então, existem critérios, né, requisitos de qualificação que podem ser bastante diferentes e que, talvez à luz da legislação brasileira, seriam inválidos, mas por serem compatíveis com a Constituição, podem ser admitidos se estiverem previstos no regulamento do organismo internacional. Uma quarta diferença seria a possibilidade de negociação de preços e outras condições de proposta. É muito comum que os regulamentos de organismos internacionais contenham uma fase de negociação, né? Então, o licitante, por exemplo, apresentou a melhor proposta técnica, a melhor proposta comercial, foi o vencedor, não há nenhuma dúvida em relação a isso, mas mesmo assim se estabelece uma fase final de negociação para que se tente reduzir ainda mais a proposta que foi apresentada, muito embora já seja a melhor em comparação com os outros. Isso é muito comum. A própria legislação brasileira hoje dá uma abertura para isso, mas na Lei 8666 isso não tinha uma previsão expressa. Hoje a gente vê que, né, não só é compatível com a legislação brasileira em certos casos, mas é muito comum, já há muito tempo, que se faça em licitações que aplicam regras de organismos internacionais. Então é possível ter essa negociação. E outra coisa que a gente observa é que há um modelo dual, né, no BID e no Banco Mundial. As regras desses organismos normalmente prevêem um conjunto de regras para contratações de obras, serviços e bens e um outro conjunto de regras para contratação de consultores. Então existe um regulamento apenas para contratação de consultores, né, porque se entende que as licitações para a escolha de consultores têm as suas peculiaridades, e existe um outro regulamento para obras, serviços e bens. No Banco Mundial já não é mais assim, houve uma integração, mas ainda assim, apesar de estarem num único instrumento, existe ainda essa dualidade, porque existem regras que se aplicam apenas para a contratação de consultores e outras para contratação de outros tipos de serviços ou obras e aquisição de bens. Então, essas são algumas das diferenças, mas é possível que as licitações com a aplicação de regras de um organismo internacional prevejam outras diferenças. Aqui é só um exercício de tentar identificar algumas dessas diferenças que seriam admissíveis por serem compatíveis com a Constituição, mas diversas outras podem existir, portanto um procedimento pode ser absolutamente diferente quando envolve a aplicação de regras de um organismo internacional. Bom, e qual é, afinal de contas, a sistemática de atuação do organismo internacional? Ele é um organismo mais passivo, no sentido de que ele empresta recursos ou doa recursos e depois não quer nem saber o que aconteceu, ou não? Ele tem uma participação mais ativa, mais proativa, afinal de contas, na licitação. E a gente observa na prática e também analisando as regras desses organismos que eles costumam ter uma participação mais ativa, ou seja, eles não apenas emprestam recursos e esperam para ver o que acontece, eles participam ao longo do procedimento em algumas etapas específicas. A primeira delas é na própria aprovação do edital da licitação. É muito comum que
a licitação com financiamento internacional tem o seu edital elaborado pela administração pública brasileira, mas previamente submetido ao organismo internacional para que ele dê a sua não objeção. Então, o organismo internacional normalmente vai examinar previamente o edital daquela licitação e vai eventualmente sugerir alterações no instrumento convocatório para que ocorra tudo bem. Caso identifique que não há que há alguma incompatibilidade com as regras do próprio organismo. Então, o primeiro ponto é esse: o organismo internacional normalmente já tem uma atuação mais ativa já desde o início na própria aprovação do edital da licitação. O segundo ponto em que eles também têm essa participação mais ativa é no exame dos atos praticados. Ou seja, ao longo da licitação vão sendo realizados atos pela administração pública brasileira, por exemplo, de designação de data para abertura, respostas a pedidos de esclarecimento, decisões de impugnações ao edital, depois exame de documentação, exame de proposta, julgamento de recursos. E, portanto, a administração pública brasileira é quem conduz a licitação, ainda que seja com financiamento internacional. Mas o organismo internacional tem, normalmente, em alguns momentos, 2 ou 3 momentos ao longo da licitação, aqueles momentos que a gente chama de não objeções, né? São os no objections, ou seja, são aqueles momentos em que a administração pública toma uma determinada decisão, mas antes de publicar essa decisão, ela encaminha para o organismo internacional para que esse organismo examine e dê o seu de acordo, a sua não objeção. Isso acontece normalmente no exame de documentação de habilitação, no julgamento de impugnações ao edital e no julgamento de recursos, porque essas são fases-chave da licitação e o organismo internacional nem faria sentido, né, para ele aprovar um edital e depois permitir que esclarecimentos, por exemplo, acabem alterando o conteúdo do edital, ou permitir que a administração pública brasileira adota eventualmente decisões que são contrárias ao próprio edital. Então o organismo internacional acaba tendo não só essa aprovação prévia do edital, mas também em alguns momentos específicos aquilo que a gente chama de não objeções, que são momentos em que ele é chamado a se manifestar concordando ou não com o que a administração pública fizer. Normalmente, se ele concorda, o procedimento segue adiante. Se ele discorda do que a administração pública fizer, isso é discutido com a administração pública. E caso essa discordância se mantenha, no limite, inclusive, o financiamento pode ser perdido, o financiamento, acaba não sendo concedido pelo organismo internacional, justamente porque ele entendeu que a administração pública tomou alguma providência, alguma decisão que é contrária ao edital, contrária à regra do organismo internacional. Eles também fazem a decisão de reclamações e protestos, né, ou seja, os licitantes podem recorrer junto à administração pública das decisões proferidas, mas podem também, normalmente, realizar protestos e reclamações para o próprio organismo internacional diretamente. Isso acontece com alguma frequência. Se a administração pública decide um recurso e o licitante está convencido de que aquela decisão está equivocada, ele mesmo, o licitante, pode provocar diretamente o Banco Mundial, ou o BID, ou qualquer outra instituição, e eles vão examinar se é caso mesmo de decidir aquele protesto, aquela reclamação ou não. Então existe esse canal direto também com o organismo internacional por parte dos licitantes, que podem fazer essas reclamações e protestos, e o organismo internacional vai decidir esses pleitos. Pode não conhecer deles, pode conhecer e decidir favoravelmente ou contrariamente, mas o fato é que existe essa possibilidade, o que reforça que eles, esses organismos internacionais, não têm um papel passivo na licitação. Eles são realmente ativos ao longo de todo o processo, ainda que não conduzam propriamente o processo licitatório. E depois da contratação, eles também fazem a fiscalização da aplicação dos recursos. O organismo internacional não termina a sua atuação com o término da licitação. Depois da licitação, ele vai exigir a prestação de contas, relatórios, e a administração pública brasileira vai ter que prestar essas contas, apresentar esses relatórios, que vão ser examinados pelo banco estrangeiro, e ele vai verificar eventualmente alguma incongruência, alguma inconsistência. É interessante notar que não há propriamente uma obrigatoriedade de que esses organismos aprovem, por exemplo, termos aditivos de contrato. Não há necessariamente essa obrigação, mas havendo termos aditivos,
fatalmente isso vai constar de relatórios que são encaminhados ao organismo internacional, e caso o organismo internacional discorde de algum ato que esteja sendo feito, ou entenda que aqueles recursos não estão sendo corretamente aplicados, no limite ele vai poder eventualmente bloquear o repasse de recursos e eventualmente até rescindir um contrato de doação ou de empréstimo. Então é muito importante que a administração pública brasileira vá prestando essas contas e apresentando relatórios adequadamente ao organismo internacional, e essa fiscalização vai acontecendo até o fim do contrato. E um ponto interessante que existe na nova lei de licitações diz respeito ao impedimento de um licitante que foi penalizado por um ente financiador, né, de participar de licitações com financiamento daquele ente. Isso era algo que já existia nos regulamentos dos organismos internacionais, de modo geral, mas a lei brasileira não previa expressamente. O que significa isso? Isso está previsto no artigo 14, parágrafo 5º da Lei 14.133. Ele basicamente estabelece que não poderá participar de uma licitação financiada por organismo internacional uma pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos desta lei. Então, a declaração de inidoneidade já é algo plenamente conhecido, e é evidente que ela impede que um licitante inidôneo participe de novas licitações. Mas aqui a novidade da lei conter uma previsão expressa na lei brasileira, no sentido de que, se um licitante foi penalizado, por exemplo, pelo Banco Mundial, ele não vai poder participar de licitações que tenham financiamento do Banco Mundial. Antes isso gerava discussões, porque o licitante alegava que o fato dele ter sido punido, de alguma forma, pelo Banco Mundial, não seria um critério justo para impedir a participação numa nova licitação, porque era uma penalidade aplicada pelo Banco Mundial e não pela administração pública brasileira, que muitas vezes não tinha aplicado penalidade alguma. Então havia essa discussão a respeito da própria legalidade de se proibir um licitante que tinha sido penalizado pelo organismo internacional financiador. Agora, pelo menos do ponto de vista da lei formal, não há mais nenhuma ilegalidade, né? A nova lei de licitações prevê expressamente que, nesses casos, como aliás, né, já costumavam prever as regras de organismos internacionais, o licitante que tiver sido penalizado pelo organismo financiador não vai poder participar de licitações brasileiras financiadas ou com recursos doados por esse organismo. Então, agora isso está expresso na lei, e me parece que é uma boa solução, porque, afinal de contas, um organismo internacional jamais concordaria em aplicar recursos numa contratação de uma empresa que ele mesmo reconheceu como inidônea, enfim, aplicou uma penalidade severa. Então é evidente que, como isso já ia acontecer na prática, é ele, digamos assim, o dono do recurso, é quem está viabilizando aquela contratação, é justo e me parece correto que a legislação brasileira tenha incorporado uma regra nesse sentido. Bom, indo adiante aqui, nas licitações com financiamento estrangeiro, a gente tem algumas peculiaridades processuais. E aqui eu me refiro a peculiaridades em eventuais discussões judiciais que possam decorrer dessas licitações. Quando como eu falei no início, né, o organismo internacional, quando está financiando uma licitação, ele não tem normalmente uma atividade meramente passiva, ele não se limita a emprestar recursos, ele está atuando ativamente na licitação, né, dando as suas não objeções, aprovando edital, examinando certos atos da administração pública e eventualmente até decidindo reclamações e protestos de licitantes. Então, nesse contexto em que o organismo internacional é ativo na licitação, ainda que não seja responsável pela condução do certame, ele é ativo e algumas das decisões são tomadas com a concordância dele e com a atuação ativa do organismo internacional. Isso pode gerar uma possível legitimidade processual do organismo internacional para responder a ações judiciais de licitantes. Então, imagine uma situação em que um licitante foi inabilitado de uma licitação, né, por decisão da administração pública brasileira, mas por recomendação de um banco internacional que estava financiando aquela licitação.
né, ele impôs, né, à administração pública brasileira a inabilitação daquele licitante por entender que ele não cumpre os requisitos de habilitação. Essa decisão, muito embora tenha sido tomada pela administração pública brasileira, foi baseada no entendimento do organismo internacional financiador. Isso pode sim gerar a legitimidade processual para que ele responda por ações judiciais no Poder Judiciário brasileiro que venham a ser tomadas pelo licitante que foi inabilitado. Então é possível sim que nessas licitações haja legitimidade processual passiva do organismo internacional. Quando o organismo internacional integrar esses processos judiciais, e aqui está a segunda peculiaridade processual, essas ações vão tramitar necessariamente na Justiça Federal e não na Justiça Estadual, né? Isso tem previsão expressa no artigo 109, incisos 2º e 3º da Constituição Federal. Né? Esse dispositivo estabelece que aos juízes federais compete processar e julgar. O inciso 2º diz o seguinte: causas entre Estado estrangeiro e organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Então seria uma pessoa domiciliada no país, por exemplo, um licitante brasileiro, questionando atos da administração pública brasileira, mas também um ato que foi praticado pelo organismo internacional. Existe, portanto, um litígio entre um brasileiro e um organismo internacional e nessas hipóteses o processo vai tramitar na Justiça Federal. E também a hipótese do inciso 3º são as causas fundadas em tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro ou organismo internacional. Então, é possível que um questionamento judicial feito numa licitação dessas seja fundado em previsões do contrato que a União, por exemplo, tenha com um organismo internacional. O contrato, no caso de mútuo, que prevê alguma coisa que o licitante brasileiro entende que não foi bem aplicada, ou que foi ignorada pela administração e pelo organismo internacional. Então, quando o organismo internacional for parte passiva numa ação judicial, essas ações vão tramitar na Justiça Federal e não na Justiça Estadual, ainda que a administração pública brasileira que esteja realizando a licitação seja, por exemplo, um estado ou município. Em tese, se fossem só eles, a competência seria da Justiça Estadual, mas por envolver um organismo internacional passa para Justiça Federal. Inclusive se entende que o ajuizamento de ação na justiça equivocada, na justiça incompetente, é inclusive um erro grosseiro e, portanto, pode inclusive levar à própria extinção do processo de logo. Enfim, então isso é importante que se tenha em mente. E a terceira e última peculiaridade processual aqui, que eu acho também pouquíssimo conhecida, mas muito relevante, é a questão da competência recursal. O que acontece? Numa licitação que tenha um organismo internacional como réu, num processo, né, judicial que envolva uma licitação em que o organismo internacional seja parte passiva, melhor dizendo, concedida ou não, por exemplo, uma liminar, o agravo do instrumento, que é o recurso cabível, vai ser interposto perante o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, e não perante o TRF daquela região, Tribunal Regional Federal daquela região. Por quê? Porque o artigo 105, inciso 2º, a linha C da Constituição Federal, estabelece que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso ordinário as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e de outro lado município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Então imagine um mandado de segurança numa licitação com financiamento de um organismo internacional. O licitante brasileiro propôs o mandado de segurança corretamente na Justiça Federal contra o município, por exemplo, que está utilizando recursos de um organismo internacional, e contra também o organismo internacional. A sentença desse processo vai ser sujeita a recurso ordinário, e esse recurso ordinário vai ser julgado pelo STJ e não pelo TRF. O STJ funciona como um segundo grau de jurisdição, o que é pouco usual, mas é uma peculiaridade que acontece nesses casos. Consequentemente, agravos de instrumento contra decisões que concedem um não liminar vão ser julgadas também pelo STJ e não pelo TRF, porque a competência para o julgamento de agravo de instrumento é do mesmo tribunal competente para julgar o recurso cabível contra a sentença. Então, com base no artigo 105 inciso 2º, a linha C, a competência para esses recursos para o STJ. Inclusive, já tive a oportunidade de ver uma decisão
em que, atuei no caso em que a administração pública, contra uma liminar, interpôs um agravo de instrumento pro TRF, né, descuidando dessa regra do 105, inciso 2º, a linha C da Constituição. E o tribunal entendeu aquilo como um erro grosseiro, né, entendeu que não era cabível, claramente, né, por previsão constitucional expressa, o recurso perante o TRF deveria ter sido interposto no STJ. Então é muito importante ter esse cuidado de interpor sempre o recurso, obviamente no recurso no tribunal correto, que no caso é o STJ. Isso já gerou várias discussões no judiciário. Eu trago aqui algumas decisões só para ilustrar. No recurso ordinário 139, proveniente do Estado do Ceará, o STJ, num acórdão relatado pelo ministro Humberto Martins, entendeu que é cabível a impetração contra ato de organismo internacional, né, ou seja, entendeu que havia, no caso ali, legitimidade do organismo internacional, né, e entendeu que se trata de um caso raríssimo em que o STJ funciona como tribunal de apelação em face dos atos praticados por juízos de primeiro grau. Então aqui entendeu que existe essa possibilidade, em tese, do organismo internacional ser parte passiva numa ação judicial e que, nesses casos, o recurso vai para o STJ diretamente e não para o TRF. O STJ passa a ser a segunda instância nessas situações. Mais recentemente, o STJ, no recurso ordinário 160, proveniente do Distrito Federal, o relator Benedito Gonçalves, entendeu que o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, não ostenta a legitimidade passiva, pois a ele não é imputada a prática de qualquer ato que tenha dado causa diretamente a qualquer prejuízo ao patrimônio do Distrito Federal, que no caso ali era uma licitação realizada pelo Distrito Federal, e quem estava demandando, o judiciário, não tinha formulado nenhum pedido certo em relação ao BID. Então é importante notar aqui que essa decisão do recurso ordinário 160 não está dizendo que jamais vai ser viável propor uma ação contra um organismo internacional, aqui no caso o BID. Ela só está dizendo que, nesse caso específico, o BID não tinha legitimidade por dois motivos. Porque não foi imputado a ele nenhuma prática ilegal e não há nenhum pedido formulado em face do BID. Se houvesse uma prática impugnada e um pedido em face do BID, possivelmente se entenderia de forma diversa. Portanto, aqui é um acórdão que, naquele caso concreto, entendeu que não havia essa legitimidade, mas não excluiu a possibilidade de haver uma legitimidade passiva em outras situações. Outro caso do STJ também, no agravo 1432601, também do Distrito Federal, o relator também, o ministro Mauro Campbell Marques, se entendeu, naquele caso, pela leitura dos autos, que não se verifica o poder de gerência do BID na condução do certame ou nas decisões administrativas tomadas, não podendo chegar à conclusão de que o BID poderia interferir diretamente na decisão técnica da comissão de licitação. Naquele caso, ele apenas concedeu o financiamento. Então, de novo, é mais uma situação em que se entendeu que não havia nenhuma conduta ilegal, de qualquer outro tipo de invalidade imputável ao BID, e, portanto, ele não tinha legitimidade para responder aquela ação, que possivelmente estava tramitando na Justiça Federal, teria que ser, inclusive, encaminhada para a Justiça Estadual, mas, de novo, não se disse que é impossível que haja essa legitimidade. O que se entendeu só é que, naquele caso, não havia nenhum ato do BID questionável. Um outro caso também proveniente do Ceará, o agravo 1371230, se entendeu que a complexidade das questões relativas à presença de entes estrangeiros em lides desse jaez impede que se façam generalizações para outros casos aparentemente símiles. Cada situação específica deverá ser apreciada conforme o teor da decisão de primeiro grau e o tipo de vínculo jurídico que envolva as partes. Não é o simples fato da participação de um ente estrangeiro que atrairá a competência prevista no artigo 109, inciso 2º da Constituição. Na minha opinião, esse acórdão, que já tem um tempo, ele é de 2008, e que foi repetido em algumas ocasiões, inclusive nesse agravo que eu mencionei de 2011, ele é o que tem o entendimento mais claro e mais preciso. Não é o fato de haver um financiamento estrangeiro que vai fazer com que o organismo internacional tenha que responder por ações judiciais. Ele pode ter que responder ou não,
isso vai depender das peculiaridades de cada caso. Em certas situações vai haver essa legitimidade, porque se está impugnando um ato do organismo internacional, em outras ocasiões não. Tudo isso vai ser visto sempre no caso a caso. Então não é pegar um acórdão contrário e dizer que o STJ entendeu que não há legitimidade. Isso vai depender muito de cada situação, de cada caso concreto. E por último, o STJ no agravo 1432601 do Distrito Federal, também relatado pelo ministro Campbell Marx, entendeu que compete ao STJ o exame do agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida por juiz de primeiro grau, juiz federal de primeiro grau, em ação movida por pessoa jurídica domiciliada no país contra organismo internacional. Aqui, de novo, deixando claro, né, que a regra constitucional estabelece que o STJ é um tribunal de segunda instância para decisões proferidas pela Justiça Federal de primeiro grau. Então, essas são as peculiaridades processuais das licitações com o organismo internacional. Pelo fato deles serem normalmente ativos nas licitações, aprovarem edital, praticarem atos, aprovarem ou não certas decisões tomadas e decidirem protestos, em muitas situações, o licitante que entende que foi prejudicado vai poder recorrer ao judiciário, eventualmente incluindo também o organismo internacional como réu nessas ações. Isso vai deslocar a competência desses processos para a Justiça Federal. O tribunal competente para examinar os recursos em segundo grau vai ser o STJ e não o TRF daquela região específica, e o organismo internacional vai ter essa legitimidade apreciada no caso a caso, de acordo com a jurisprudência ampla do STJ. Então são essas as peculiaridades, eu acho importante tê-las em mente, porque é um assunto pouco conhecido, pouco tratado, mas muito relevante para essas discussões judiciais.